Portugal está cheio de locais por explorar, uns mais incríveis do que outros. Em alguns, sentes uma atmosfera pesada, Pô, isto tem muita coisa aqui. Que cheio. Mano, eu não consigo estar aqui. quase como se fosse um local assombrado. Tem mais coisas aí? Suponho que seja... E apesar de não acreditar no sobrenatural, é inevitável sentir coisas estranhas dentro de alguns lugares. Temos agora aqui umas gavetas. Isso é o que eu estou a pensar. Não, mas cueca. Mas tudo ganha outra dimensão quando encontramos lugares como o que vocês estão prestes a ver. Porque nem todos os que entraram saíram vivos daqui. Um golinho de... Esse golinho ficava aqui. Aliás, eu acho que se tu bebes um golinho neste momento, ficas aí também. Algo assim. Será? Roupa de cama, começa aqui. Uma roupa de cama. Tá aqui, olha a data. Sexta-feira, dia 23 de setembro de 88. Incrível. 1988. O preço, 45 escudos. Bem, tudo começa numa pequena vila portuguesa em meados da década de 1950. Um médico respeitado da região decide transformar uma antiga casa senhorial numa moderna casa de saúde. Durante décadas, aquele edifício torna-se um ponto de referência. Ali nasceram histórias, trataram-se doenças, realizaram-se cirurgias e passaram milhares de pessoas pelas suas portas. Mas o tempo não perdoa ninguém. Após a morte do fundador, a clínica continua a funcionar durante alguns anos. Os corredores, que antes estavam cheios de médicos, enfermeiros e pacientes, começam lentamente a esvaziar-se, até que um dia as portas fecham e nunca mais voltam a abrir. Mas e as coisas? Ficaram todas lá dentro? Olha, temos muita maquinaria para aqui. Ao contrário do que seria normal, quase nada é retirado do interior. Aí é bem. Olha só a máquina do raio-x. Aqui é onde se fazia os exames. Olha, muitos dossiês aqui. Será que aqui dentro tem as fotografias do... Era épico. Pés, tens um raio-x de um pé. Não, isto é só mesmo... aqui. Tens raio-x no chão, de um pé. Realmente de um pé. Yeah. Ei, brutal. Temos aqui o raio-x de um pé. Olha a ponta para os dedos. Não, os pés deste paciente está tudo bem. Olha, e temos agora então aqui Olha a ponta por trás. Pareciam-me folhas lisas. 1979. É muito claro. 79. Olha a parte dos joelhos. Por esta altura começavam a surgir questões. Eu gostava de saber porque é que temos uma cama mesmo de dormir na zona do raio-x. Estas paredes levaram com muita radiação, claramente. Porta trancada à chave. Sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é suposto entrarmos aí. Há alguma coisa aqui a esconder. Eu acho que por cima conseguimos ver o que é que a sala tem. Se calhar com uma cadeira. Por ali não dá. Ah, sim, pode ser que consigas desviar. Eu não me punha em cima dessas cadeiras. Eu vou arriscar. Em cima disso, acho que não. Parece boa ideia. Não, olha, derruba isso. Vou meter a cadeira, que é melhor. Eu acho que com a cadeira já consigo ver. Se tem rodas ainda para cima. Mano, tu não estás a ver o que é isto? Isto não inspirava grande cena. Jesus, aquela cama cheia de doenças, mas... Bem, andamos aqui a ver as salas que finalmente entrei. Mano! Maluco! É maluco! Ia-me matando, pé, olha para isto. Meti o pé ali dentro. Puta, olha a profundidade desta vez. Que grande sorte que eu tive. O gajo a procurar a morte. Que grande sorte. Estava mesmo à procura Mas olha, de problemas. estás no sítio certo. Estou no sítio errado, Estás no não é? sítio certo. Estou mesmo. Para te aleijar. Exato. Estou numa clínica, portanto Para te aleijar, estou no estás no sítio sítio certo.
Bem, esta sala já vimos, mas esta ainda não. Olha para isto. Isto é incrível. Fogo. Que insano. É que está tudo. É estranho o facto de estar tudo semi-arranjado. Deixa-me puxar-te o bigode. Exatamente. A coisa mais curiosa, em geral, nesta clínica é que está tudo bem arranjadinho, tudo em bom estado dentro dos possíveis. Vê-se que ficou aqui muito do património que aqui estava, que aqui existia. Com agulhas, essas quase de certeza que já foram usadas. Jesus, ora, isto é suposto ser gesso. Isso era gesso. Isto é suposto ser Isso era gesso. gesso. Jesus, X. muito fixe. Deixar onde estava. À medida que fomos avançando, fomos descobrindo mais coisas. O Dr. Heitor Caetano, criador desta casa de saúde, tinha falecido com apenas 55 anos e deixou a gestão deste lugar a vários médicos. Isto é surreal. Estes sítios são fora do normal. Olha para isto. Um deles foi o Dr. Abílio, que era casado com uma das suas filhas. Olha o buracão que está ali no chão. Está aqui um buraco gigante no chão. Mano, isto está para o andar de baixo. Bem, andamos a ver os quartos e isto está muito estragado. Mas é muito sinistro, olhem para isto. 2 caminhas bem antigas, ainda feitas aqui. Infelizmente, os desentendimentos entre os médicos que geriam a casa foram aumentando. Este era grande. Este era para pessoas doentes, importantes. E ditaram o fim deste local em 1992. Um bidézinho aqui. Aqui temos um quarto de clientes VIPs, estou a ver. Era o que eu estava a É ver. muito mais moderno que os outros. Isto aqui é um quarto daqueles que o pessoal pagava mais. Yeah. Tinham que pagar mais para estar aqui. Yeah. Mas isto definitivamente é de pacientes. Há ali Sim, um sim. que eu diria que era de Do chefe. ficar aqui mesmo. Vamos ver esse. Bora lá. Mas é impossível negar que algo fora do normal quis que este espaço se aguentasse praticamente intocado durante tantos anos. São milhares as pessoas que passaram por aqui. Muitas delas nasceram aqui. Epá, que é isto? Olha um passarinho ali vivo. Estava ali um passarinho. Eu estava aí. Eles não se safam, não conseguem sair daqui. Isto é muito estranho. Isto é uma casa de banho. Isto é a casa de banho mais sinistra que eu já vi. Está aqui uma sanita embrulhada. Temos um tijolo embrulhado de um lado. Ernesto mandou um tijolo. Olha mais um. Isto não faz sentido. Pequenino. Será que isto era anestesia para os pacientes? Era isso que eu ia dizer. Bem, neste momento estamos a ir para a última sala. Em princípio não deve ter nada interessante, deve ser mais um quarto, alguma coisa desse género. Ora, aqui está. Ia bem. Pessoal, venham ver isto. Acho que não estão à espera. Espera, para eu filmar a reação. Acho que não estão à espera do que aí vem. Deixa eu ver. Ui. Cara. Vocês não estão bem a ver a coisa. Esta sala era um paraíso dentro deste local. Tinha tudo. Desde luzes gigantes, estetoscópios e pinças cirúrgicas, máscaras de oxigênio, coisas que no fundo eu não faço ideia para que é que servem. E isto vocês não estão à espera de todo. Havia um controlador de raio-x a funcionar. Olhem para isto.
Há algo de profundamente misterioso na medicina. Durante séculos, homens e mulheres dedicaram a vida a lutar contra aquilo que nunca conseguiram vencer por completo: o tempo, a doença e a morte. Entre estas paredes ouviram-se os primeiros choros de uma nova vida e os últimos suspiros de quem partia. Houve dor, houve esperança, houve milagres que a ciência explicou e outros que ninguém conseguiu compreender. Abri certinho. O que é que diz? O que é que diz? Doutora Inácia, como vai a senhora? A carta de amor? Talvez seja por isso que lugares como estes nos perturbam tanto. Porque um hospital nunca é apenas um edifício. É um lugar onde milhares de histórias se cruzam, onde vidas mudaram para sempre. E quando tudo termina, quando os corredores ficam vazios e o silêncio toma conta de cada sala, algo parece permanecer. Não os fantasmas que tantos falam, mas as memórias, as marcas invisíveis deixadas por todos aqueles que por aqui passaram. Os que chegaram em busca de cura, os que aqui viveram os seus momentos mais difíceis e os que nunca mais voltaram a sair de cá. Hoje, este lugar permanece abandonado. Mas basta caminhar pelos seus corredores para sentir que não está verdadeiramente vazio. Porque há edifícios que são feitos de pedra e há outros que são feitos das histórias que guardam. E talvez seja por isso que, décadas depois de fechar as portas, este lugar continua a recusar-se a ser esquecido.